Eu realmente fico muito preocupada com essa moda, né, de que as pessoas não têm direito a desconfiar, não têm direito de não acreditar, não têm direito de criticar. Isso é muito preocupante. É sempre importante criar outras situações para quem hoje joga pedra, né, se colocar no lugar. Então isso é um fato. Eu não gosto dessa ideia de dizer que quem não confia nas urnas é criminoso, que isso é crime contra a democracia. Eu penso que esse pensamento é um pensamento autoritário e ele sim é perigoso. Agora, é muito questionável um partido, né, impugnar uma eleição apenas na parte que lhe prejudica. Se o argumento ali era um argumento de hardware, era um argumento das urnas de determinada data, esse argumento haveria de impactar primeiro turno e segundo turno. Haveria de impactar a eleição de presidente e eleição de governadores. Não dá para o PL dizer que as urnas servem para o primeiro turno, para senador, para deputado, para governador, mas não servem para presidente. Então, a má-fé está aí. Tá? Daí a dizer que é caso de aplicar uma multa de 22 milhões é outra história. Entendeu? Então, o problema foi o seguinte, é a manipulação. Infelizmente, né, o petismo e o bolsonarismo, eles têm muitos pontos ali de contato. Até a figura, o populismo do Lula com o populismo do Bolsonaro, tem muita proximidade. Então, eles querem criar. Né? O que é importante para eles é certo. O que não é interessante é errado. O princípio, entendeu? E analisar as coisas com algum distanciamento é algo que se perde. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, só para fechar aqui, eu disse a ele, presidente, o senhor não está sendo eleito por bolsonaristas. O senhor está sendo eleito por uma pluralidade de pessoas. Ele se iludiu, passou 4 anos falando para um único público e, em certa medida, governando para esse público e deu no que deu. Então, a mesma coisa que eu disse para Bolsonaro, porque eu quero o bem do meu país, eu digo para Lula. Ilusão dele achar que se ficar 4 anos lacrando, mesmo tendo o apoio da imprensa, das universidades, dos artistas e tudo mais, que isso vai ter um final feliz. Porque ele foi eleito porque a maioria não queria Bolsonaro, houve uma inversão. Mas não são lulistas e não são petistas. É uma pluralidade. Então, se começar a governar também só para a pequena turma, rapidamente vai desandar. Teve um duelo muito grande do anti-bolsonarismo com o anti-lulismo e anti-petismo. Né? Inverteu. Em 18, muita gente que não convergia. Eu nunca fui bolsonarista. Fiz campanha para ele em 18, porque eu não queria o PT. Isso inverteu. Ele radicalizou tanto com essas falas que hoje ele provou que era tudo bravata. Bravata. Entendeu? As pessoas se assustaram. Pessoas que votaram nele, que o apoiaram em 18, se apavoraram. Não, melhor, como o colega aqui disse, não, melhor a democracia. As pessoas se apavoraram, entendeu? Era bravata. Porque ele queria jogar para essa meia dúzia. Ou 15%. PT tem um pouco mais de votante cativo. Mas não passa dos 30%. Então, ou as pessoas que chegam ao poder começam a ter um pouquinho de espírito, né, de estadista e entender que isso aqui é um país que, na verdade, é muito multifacetado, entendeu? A pessoa tem que se abrir, tem que se abrir. Governar e falar para um único nicho não vai dar certo. Eu acho que é muito importante. Lula teve uma primeira fase, errou muito, peço a Deus que tenha aprendido com os erros. E teve aí o governo de Bolsonaro para ele analisar. Peço a Deus que aprenda também com os erros do antecessor. Porque Bolsonaro passou 4 anos lacrando na internet, deu o que deu. Lula agora veio lacrar hoje, não foi? Espero que reflita. Para o país não desandar. Você tocou